Bem-vindos de volta ao programa O Divã de André Kepp. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Eu sou diretor da Transpsicanálise há muitos anos, instituto onde as pessoas podem fazer psicoterapia, cursos e vivências. O meu WhatsApp para consultas, cursos e vivências é 996842357, 996842357, e vou falar mais adiante sobre cursos e vivências lá, porque já vamos direto para o nosso tema. O nosso tema é Religião e Espiritualidade 2. Então, a segunda parte desse tema, que é muito importante na atualidade. Bom, o que é a religião? Explicando novamente, a religião é mais externa. É o seu vínculo com uma determinada denominação religiosa. Você está vinculado a batista, você está vinculado a católica, você está vinculado, por exemplo, a Umbanda, você está vinculado ao hinduísmo, você está vinculado ao budismo. E uma coisa muito importante, o nosso trabalho é numa posição de total respeito a todas as religiões. Essa questão de uma religião desrespeitar a outra é muito feia. Já tivemos na história até guerras religiosas. Então, vamos ter o respeito pela religião das pessoas, a religião do outro, que é diferente da sua, mas não é por isso que é pior ou desqualificada, porque não é a sua. Então, é muito importante essa posição de total respeito a todas as religiões. E a maior parte das religiões segue de uma maneira maravilhosa os seus princípios. Então, realmente as religiões, elas buscam seguir de uma maneira estrita os princípios que elas têm, cada uma delas. Já a espiritualidade, ela é mais interna. Então, é aquele contato que nós temos com Deus, né, com a inteligência suprema, com a consciência cósmica. Dê o nome que você quiser, porque é um ser só e esse ser tem vários nomes. Os nomes são os humanos e o ser é que é transcendente, e o nome que quem dá somos nós. Então nós damos nomes, mas é o mesmo ser. Então chame de Deus, Alá, Jeová, consciência cósmica, inteligência suprema, é Deus, e isso é que nos torna mais espiritualizados. Essa aproximação da inteligência suprema. E de tudo que é sagrado, de tudo que é representação dessa inteligência suprema. Então, espiritualidade é mais interno. Então, enquanto religião é seu vínculo com uma instituição, e a religião normalmente é uma instituição religiosa, a espiritualidade é aquele momento que você está sozinho, né? Aquela música do Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, né? Então, você quer falar com Deus, você fica sozinho, você faz as suas orações, você faz as suas rezas, você faz as suas práticas espiritualistas, meditação, mas você entra em contato com essa inteligência suprema. Isso é espiritualidade. E essa é a diferença para a religião. A religião tende a ser mais externa, e a espiritualidade tende a ser mais interna. É o seu sentir, é o seu momento de oração, é o seu momento de conexão com a inteligência suprema. Bom, como eu disse, a maior parte das religiões, elas seguem de uma maneira maravilhosa os seus princípios. Agora, tem algumas questões que seria importante explicar. E essas questões eu vou colocar uma a uma agora. Por exemplo, seita. Você já ouviu falar de seita? Existem livros por aí sobre seitas muito interessantes, né? Existem séries no Netflix, inclusive, sobre seitas também muito bem feitas. Então, o que é basicamente uma seita? Porque também é o seguinte, o fato de ser uma seita não é um problema necessariamente. Então, seita vem de sectar, separar. São aqueles ambientes que as pessoas vivem separados da sociedade. Aí você pode dizer assim, então, André, os monges, de certa forma, constituem uma seita.
Eu diria que na denominação mais técnica, não, mas eles começaram a construir núcleos separados da sociedade. Então, os monastérios, né, espalhados pelo mundo, sejam cristãos, sejam até budistas, né, porque existem os monges tibetanos, monges budistas e tudo mais, eles começaram a viver separadamente da sociedade. Para quê? Para viver uma vida espiritual mais plena, uma vida espiritual mais pura, para que pudessem viver a espiritualidade de uma maneira mais plena. E os monges cristãos, do passado e da atualidade, se dedicam muito ao estudo da teologia, então são profundos estudiosos, têm os seus momentos de oração e tudo mais. E isso deu origem à ideia de fazermos seitas. Então, houve o surgimento de seitas, é um pouco mais recente do que os antigos monastérios, mas elas se proliferaram nos anos 60, nos anos das comunidades alternativas, das sociedades alternativas, né? Até o Raul Seixas tem uma música sobre isso. Então, qual que era a ideia? Bom, a sociedade tem os seus problemas, e problemas graves e sérios, todo mundo sabe disso. Então, vamos viver de um modo nosso. Então, surgiram as sociedades alternativas, as comunidades. Então, as pessoas passaram a viver separadas da sociedade. Algumas seitas completamente separadas. Então, até escolhiam lugares bem distantes das cidades e tudo mais. Outras não. Outras conviviam com a cidade, mas dentro dos seus princípios. Então, uma que se tornou famosa nos anos 60 era dos Hare Krishnas, né? Que eles viviam próximos às cidades, geralmente eles vendiam incensos, né? E é outra seita que nós precisamos respeitar. Então, todo respeito a todas as seitas. Mas o que acontece numa seita, né? E existem livros, filmes sobre isso, você pode pesquisar, você vai encontrar muita coisa boa. Posso até falar de um livro especificamente, que é o da Paula Picarelli, que se chama Seitas, e realmente eu entendi que era um livro muito interessante, muito que esclarece muito. Um filme para você assistir, na Netflix tem um filme chamado Wild Country, que foi sobre uma seita que eu acompanhei muito de perto, porque na época também ia até os Estados Unidos, voltava para o Brasil 2 vezes por ano, fazia minhas atividades lá, especificamente em Nova York, e pude acompanhar justamente a seita, né, do Rajneesh e do Osho. Veja bem, que depois se tornou Osho. Veja bem, eu acho particularmente que o filme é bom porque não dá nenhuma posição contrária nem a favor. Então mostra todo mundo falando, mostra a Sheila falando que foi a organizadora do movimento, mostram pessoas do próprio movimento falando, mostram autoridades americanas, então mostra todas as partes e aí você que está assistindo, você vai chegar à sua própria conclusão, né? E o documentário não procura forçar você uma conclusão, ele não te conduz a uma conclusão. Então, você vai assistir filmes, séries, vai ler livros, né, e vai entender o que é uma seita. Mas, basicamente, é o seguinte, vem de sectar, são pessoas que vivem de uma maneira separada. Sectar é separar da sociedade. E isso, nos anos 60 mesmo, se descobriu que criava o seguinte problema. Então, no começo, vamos viver os princípios da espiritualidade, vamos viver os princípios da fraternidade, vamos viver os princípios bons, né, de uma vida separada da sociedade. E todo mundo ia com muito entusiasmo. Só que, o que acontecia? As pessoas levavam para esses ambientes os problemas pessoais que nós temos. Porque o problema nosso, humano, não é só social. Eu diria que é biopsicossocial e muito psicológico. Então, o que aconteceu? As pessoas levavam seus problemas e a seita começava a repetir todos os problemas de fora da sociedade. Então, problema de ganância de alguns,
problema de desonestidade de outros, e todos os problemas da sociedade como um todo eram repetidos na seita. Por isso que as sociedades alternativas, as comunidades dos anos 60, nos anos 70 ainda havia várias, né? Elas não foram muito para frente, porque logo se descobriu isso. Bom, mas é a pessoa que está indo lá. Ela vai levar todos os seus problemas, né? Problemas psíquicos, problemas éticos e tudo mais. E essa seita começava a repetir os problemas da sociedade. Como é de se esperar? Por isso que eu digo, o problema não é uma seita, não é a seita em si, mas o problema é a problemática humana que é levada lá e a patologia humana e tudo mais, que é levada para o ambiente. Então, sobre seitas, nós podemos dizer isso, que é uma atitude de separação. Então, as pessoas se separam da sociedade para viver seus princípios. Também, todo respeito a todas as seitas, né? Mas precisamos entender isso. E qual que é o problema da pessoa que fica muito fanatizada dentro de uma seita? Porque vamos falar agora da psicologia do fanatismo. O que é o fanatismo? É quando a pessoa perde o discernimento. Então ela fica num lugar e perde o discernimento. E deixa de ver, por exemplo, o líder, seja ele qual for, ou ela qual for, deixa de ver o líder como um ser humano e passa a ver como um Deus, começa a adorar como se fosse um Deus, né? Vocês viram histórias recentemente de gente beijando o pé de líderes, coisa assim, a pessoa se ajoelha como se fosse Deus. E aí é complicado, porque não é Deus, é um ser humano e vai mostrar que tem problemas. E aí quando se descobre os problemas dessa pessoa é aquela decepção, né? Então fica um endeusamento do líder muito complicado. Complicado para todos os lados. Complicado para o líder. Porque se você está num ambiente que todo mundo acha que você é Deus, olha, com o passar do tempo você começa a acreditar, não é? Então a pessoa chega para você, se ajoelha, deita no chão, beija seu pé, faz, né, coisas assim de reverência, como se você faz, por exemplo, num altar. Então você pensa, bom, então não é possível, essas pessoas todas me adorando, eu devo ser alguma coisa parecida com Deus. E a pessoa começa a se achar Deus, e começa a se achar infalível, e começa a falar com as pessoas dessa maneira. E isso faz mal para a psicologia da pessoa, porque essa pessoa vai entrar no que a gente chama tecnicamente de delírio de grandeza. Vai achar que ela é Deus mesmo. E aí é uma condição delirante, a pessoa começa a sair da realidade. E aí os seguidores. E qual o problema dos seguidores? Então falamos do líder que pode sair da realidade, viver num delírio a vida inteira ou boa parte da vida. Os seguidores também têm o seguinte problema, os seguidores entram no fanatismo e perdem o seu discernimento. Eu estou falando dos problemas, não estou dizendo que todas as seitas são assim, mas tem uma tendência forte nesse sentido. Os seguidores ficam fanáticos. O que é o fanatismo? É a pessoa perder o discernimento. Ela já não consegue pensar direito as coisas. Então, o líder falou, olha, hoje todo mundo vai vestir amarelo. Todo mundo veste. Aí fala, você vai casar com você? E aí casa. E aí começa a dar uma série de problemas, né? Porque uma escolha para um casamento não é uma coisa assim que vai no dedão, né? É uma coisa mais séria, né? E vou vestir amarelo só porque o líder falou, também é que está complicado. Então, cria-se problemas seríssimos. E a pessoa perde o discernimento. E quando lá na frente for descobrir alguns problemas do líder, aí o mundo dessa pessoa despenca. Porque ela achava que o líder era Deus. E aí descobre que não é Deus, que é gente, que tem problemas, e às vezes mais problemas do que os outros, até porque é tratado como se fosse Deus. E aí a pessoa sai um pouco da realidade. Não fica mais com o pé no chão. E aí é aquela decepção, as pessoas se sentem mal, começam a criticar o líder e tudo mais, mas é o próprio ambiente que vai criando essa situação. Então o líder vai acreditando que é Deus, porque todo mundo trata como se fosse Deus, e as pessoas vão se fanatizando.
E aí, nesse fanatismo, perdem o discernimento e fazem muitas bobagens na vida, né? Uma outra série interessante no Netflix é Holy Hell, que é uma série que mostra também uma seita dos anos 60, 70 nos Estados Unidos. Ainda existe, mudou de lugar, mas mostra as pessoas que participaram, o que elas sentiram, os depoimentos dela hoje e tudo o que aconteceu. Então até para a gente ter uma ideia mais clara do que seja, é muito interessante. Então, esses problemas podem acontecer. Então, o que eu falei hoje dos problemas, né, que existem, são líderes vistos como deuses. Isso é problema para o líder, que perde o contato com a realidade, e é problema para os seguidores, que entram no fanatismo. Falei da psicologia do fanatismo, quer dizer, por que a pessoa entra no fanatismo? É no momento que ela perdeu o discernimento, a capacidade de julgar, de separar as coisas. E vamos falar então, mas então qual seria a verdadeira espiritualidade? Então a verdadeira espiritualidade, que você pode encontrar em todas as religiões, inclusive nas seitas, não estou dizendo que a seita em si seja um problema, mas há problemas em várias delas, mas não estou dizendo que todas sejam necessariamente problemáticas. A verdadeira espiritualidade, o que é? É esse amor que a pessoa tem pela inteligência suprema, pelo sagrado. Então, esse amor que a pessoa tem, essas orações, essas práticas espiritualistas que aproximam a pessoa do sagrado, da inteligência suprema, ou Deus, como preferir chamar, traz uma grande transformação interior. Então essa pessoa pode viver a verdadeira espiritualidade. Em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo, em tempos complicados, e diria assim, se você me perguntar, André, nós estamos vivendo uma época mais complicada que as outras? Não, vou te dizer que não. André, mas está uma bagunça, né? Olha, o que está acontecendo na atualidade? Nós estamos vendo a bagunça que sempre foi, sabe? Antes as coisas eram escondidas, tudo era muito escondidinho. Corrupção no Brasil sempre houve, só que tão bem escondidinho, né? Corrupção fora do Brasil, e muita, mas tudo bem escondidinho. Então, a diferença da época atual para as épocas anteriores é que nós estamos vendo o que sempre aconteceu. E vamos dizer o seguinte, para você limpar a sujeira, você tem que ver a sujeira. Se a sujeira fica debaixo do tapete, ninguém vê. Mas aí, quando a gente puxa o tapete e vê toda a sujeira lá, o primeiro passo é ver essa sujeira, para depois varrer, para depois limpar. Entendeu? Então a época atual é uma época que nós estamos vendo a problemática humana que sempre existiu, só que nós estamos vendo com mais clareza. Por isso que dá a impressão que é uma época pior. Não, mas é uma época de mais consciência. E justamente com mais consciência que nós podemos fazer as mudanças. E essas mudanças em todas as áreas da nossa vida. Bom, eu só quero dar uma dica final para você, porque eu prometi falar sobre as vivências que nós vamos fazer. E tem uma vivência muito interessante que se chama o Mapa da Vida. O que é? E eu mudei de vivência de aconselhamento biográfico para o Mapa da Vida, fica mais claro do que seja, né? O que é? Uma orientação em grupo para entender a própria vida a partir da biografia. Para que serve? Para tomar a vida nas próprias mãos. Como surgiu? Como aplicação da antroposofia de Rudolf Steiner na vida de cada um. A pronúncia no alemão de Viena é Steiner, né? Quando começou? Quando começa? Grupo 3 vai ser feito nas quartas-feiras, 26 de setembro é o primeiro dia, das 19h30 até as 21h30. E um outro grupo vai ser nas quartas-feiras, a partir do 3 de outubro, às 14 horas. Mas aí são detalhes que depois você entra em contato e pergunta. Quanto tempo dura? 7 encontros, sempre nas quartas-feiras. Em que lugar? Na Rua Augusta, entre Oscar Freire e Lorena. Não dá para passar muito detalhe aqui, né? Então faz o seguinte, entre em contato comigo pelo WhatsApp e aí eu esclareço todos os detalhes. É no 996842357. 996842357.
Então, porque eu falei, né, que seria interessante para dar essa dica final, mas vamos concluir o nosso tema agora. O que eu diria para você é o seguinte: nessa atitude de total respeito às várias religiões, às várias seitas que existem, nós precisamos fazer sempre o seguinte. Às vezes as pessoas me perguntam: "Ô André, mas eu estou interessado em ir para tal religião, para tal seita, para tal lugar, para tal filosofia. O que que você acha?" Eu falo para a pessoa: "Maravilha, você é livre, evidentemente, para fazer o que você quiser. Mas faça o seguinte, leve sempre o seu discernimento. Questiona. Não é porque a pessoa está falando que é verdade, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala uma tremenda bobagem, com aquele ar de autoridade, né? Fala afirmando, né? Coisas assim, né? Com ar até pomposo, com palavras difíceis muitas vezes, mas é uma tremenda de uma bobagem e você está acreditando, né? Aconteceram fatos, né? Eu acompanhei algumas histórias nos Estados Unidos, né? De uma seita que queria seguir o cometa Hale-Bopp. Fizeram suicídio coletivo, não é aquele das Guianas, era um outro, lá nos Estados Unidos, para as pessoas seguirem em espírito o cometa, coisas desse tipo. E se você falar isso para uma pessoa na rua, ninguém vai ouvir, mas dentro do ambiente que você fala todo dia, você começa a provar. Não, mas olha, pelos estudos aqui, mais ali, mais X, mais Y, então toma cuidado. Na vida inteira, não só nesses lugares, né, numa religião, numa seita, etc., leve o seu discernimento. O que é o seu discernimento? Sua capacidade de julgar as coisas. Seu pensamento. Faz sentido o que está falando? É coerente? Então leva isso, porque aí você não fanatiza. E aí não tem perigo nenhum. Você está lá numa filosofia, ótimo. Para o seu desenvolvimento vai ser muito bom. Está numa religião, está numa seita, ótimo. Para o seu desenvolvimento vai ser muito bom. Então, o único risco é o fanatismo. Então, sempre leva o discernimento, sempre leva seu bom senso, que com isso você pode seguir religiões, filosofias, orientações de uma forma maravilhosa, sem o risco de você perder o discernimento, ficar um fanático, ficar uma pessoa de cabeça fechada, de não ter ideias de bom senso. Ao fazer isso, o que vai acontecer com você? Você vai só se desenvolver e não há grandes riscos, grandes perigos de você entrar numa situação difícil na vida. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Olha, eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.